Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre o projeto de lei do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e do relator Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, do qual trata aí da extinção dos motores a diesel e a gasolina a partir do ano 2030 de fabricação e a partir de 2040 de circulação dos veículos. Como eu prometi para vocês, a gente ia trazer mais especialistas aqui, e hoje eu estou com o professor Dr. Pedro Eric Carneiro, né, que ele é economista, já trabalhou muito próximo da turminha do IPCC, conhece todas as maracutaias da Bolsa Climática, da CCX, do senhor Al Gore, tá? Ele é autor de diversos livros, entre eles Ética Católica para a Economia e A Teoria e Tradição da Guerra Justa. Hoje, então, nós vamos receber o professor Eric Carneiro. Boa noite, professor Eric. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com você, Ricardo. Eu acho muito importante esse trabalho e vamos discutir, sim, esse projeto tão, vamos dizer assim, devastador economicamente para o país, né? Estou à sua disposição. Ok, muito obrigado, então, pela sua disposição, né? A gente conversou ontem, assim, rapidamente, já estamos há alguns dias conversando sobre esse projeto de lei. Deixa eu só colocar aqui para as pessoas entenderem, é o PLS, Projeto de Lei do Senado, 304/2017, então ele já não é de agora. Desde que nós começamos a mostrar isso para o público, nós partimos de ontem para hoje, de 2.800 pessoas falando não para 3.350 após a nossa postagem. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo também vai estar o E-Cidadania para você chegar lá e votar não, ok? Então, professor Eric, obrigado por ter aceitado aí esse desafio, né, que nós temos que fazer esse debate aqui com a sociedade, esse tipo de, vamos dizer assim, praticamente é uma sabotagem contra um próprio país, como a gente elencou ontem, um monte de aspectos técnicos, um país extremamente rodoviário. Mas, como o senhor é economista, eu gostaria que o senhor trouxesse aí as suas considerações, o que o senhor achou, de fato, desse projeto em si, por favor. Bom, a primeira coisa que me chamou a atenção do projeto é a sua simplicidade, né? Se você for ler o PLS, não sei, não deve ter mais do que 3 artigos, tem um pequeno anexo lá, né? Falando de motor elétrico, mas a sua simplicidade numa matéria tão abrangente, tão crítica, tão estruturante para o país, né? E outro aspecto que me chamou a atenção é que ele muda o Código de Trânsito, né? Quer dizer, é um projeto econômico, né? De muito impacto, muito significante no país, e o que ele faz é inserir um artigo no Código de Trânsito. Só essa entrada aí não me pareceu adequado o modelo, né? Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi a análise do relator, né, da CCJ, como você citou aí, Fábio Contarato, né, que na sua análise ele faz apenas um estudo da questão ambiental, né, o ambiente está precisando, então a gente acha que isso não tem aspecto constitucional, e o aspecto constitucional que ele vai analisar só é a questão ambiental. Olha, a União tem que lidar com o meio ambiente, então está valendo o projeto. Quer dizer, num projeto que lida com uma forte interferência estatal, né, gigantesca, né, e inclusive na empresa mais importante do país, né, que é a mais relevante do país, a mais conhecida do país, a mais conhecida do mundo, é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, né, passou por um grande e gigantesco problema de corrupção recentemente, né, que teve que colocar no seu balancete vários avisos, né, de que houve casos de corrupção, que eu precisei reconhecer no balancete, né, se você for analisar o balancete da Petrobras, você vai ver esse reconhecimento, desde a instituição da Lava Jato, né, uma empresa que passou por enorme problema, esse projeto, esse PLS 304, é um negócio, assim, gigante, assim, para a Petrobras, né, e para o próprio estudo do país. Então, tendo um projeto tão forte economicamente, tendo uma intervenção estatal tão forte, né, em um governo que sinaliza por liberdade econômica, né,
inclusive tem uma lei de liberdade econômica, né? Fica um negócio muito discrepante da sociedade, discrepante do governo que foi eleito recentemente, né? E a análise do relator é uma análise pífia, porque você não pode analisar uma intervenção estatal desse tamanho, principalmente pelo aspecto ambiental, né? Mesmo porque o meio ambiente, ele tem pela sua própria natureza, né? Falar meio ambiente e falar natureza fica até meio pleonasmo, mas, assim, pelo seu própria definição de meio ambiente, ele tem em si já um impacto econômico relevante, que fica até complicado. Inclusive, tem um artigo que eu publiquei no exterior que eu chamo a atenção para isso. Como você consegue modelar o meio ambiente na economia pela sua abrangência, pela sua força, pelo seu impacto no meio humano, no meio climático, nas ações humanas, né, nos relevos, em toda a sociedade, é difícil você até modelar economicamente o meio ambiente, né? E você trata um projeto dessa natureza, desse impacto tão significativo, com 4 artigos, mudando o Código de Trânsito e fazendo simplesmente uma análise ambiental para que seja aprovado na CCJ. Eu, observando aqui o site, talvez vocês, seus ouvintes aí, vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Se você abrir o PLS, vai ter lá as proposições, requerimentos. Um desses requerimentos, se não me engano, é do senador Fernando Bezerra, que ele faz uma coisa meio óbvia, assim, eu quero que esse projeto passe pela Comissão de Assuntos Econômicos. Eu imagino que a Comissão de Assuntos Econômicos vai ver o impacto desse negócio, assim, né? Porque, bom, eu não posso observar simplesmente pela questão ambiental na Constituição e simplesmente mudar o Código de Trânsito. Eu estou fazendo uma intervenção estatal monstruosa, né? Que tem que ter não só uma análise econômica, como uma análise política, como uma análise social da coisa, né? Como você ontem foi muito feliz lá com o professor Tiago, ele trouxe vários aspectos econômicos na sua análise, né? E ressaltou bastante a questão do emprego, né? Isso é um negócio assim, o mercado que gira em torno do petróleo no Brasil, serviços, né? De metalurgia, de siderurgia, de cabotagem, né? O pessoal que trabalha, né? Os empregos que existem nas prefeituras para lidar com isso. Por exemplo, eu mesmo trabalhei numa indústria em Salvador, eu não sei nem se ela existe mais, mas ela só tinha um cliente, que era a Petrobras. Ela trabalhava para a Petrobras. Era uma indústria de perfuração de petróleo no fundo do mar, e ela só tinha um cliente. Ela não era uma empresa privada, mas no fundo ela era uma empresa estatal, porque ela... A empresa satélites, né, que a gente até... satélite. Você tinha ali 1.500 funcionários trabalhando exclusivamente para a Petrobras. Você vê como é que é um negócio gigantesco que a Petrobras tem importância no país. Se pegar a estrutura de gás, ela é dominante, né? Se pegar a estrutura de transporte, inclusive, também, a Petrobras tem uma forte influência no transporte nacional, né? E o professor também, Tiago, falou nisso ontem, que da malha rodoviária brasileira precária, para qualquer um que dirige no Brasil se assusta. Eu já morei no exterior, a discrepância é um negócio assim absurdo. E o trabalhador brasileiro também, ele sai de casa, nas próprias cidades, as ruas são um caos. O Estado não conseguiu ainda resolver a questão das estradas, né? Tem um problema de transporte no Brasil, que é um negócio assim que a gente não consegue resolver. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, complementando o que o Tiago falou ontem, é o aspecto fiscal da coisa, né? Você tem um estado de Rio de Janeiro, que tem a Bacia de Campos, né? Que é forte dependente da Petrobras. O estado do Rio de Janeiro, você está numa situação falimentar, você tem que ter um impacto disso no estado do Rio de Janeiro, um negócio que não dá para medir. Aí você tem um senador do Piauí que quer fazer um negócio desse tamanho, assim, né? Eu fiquei me perguntando qual seria a motivação do estado do Piauí para esse tipo de... Não sei se você chegou a pesquisar essa questão. Não, qual seria a motivação do estado do Piauí para... O estado do Piauí vai ganhar alguma coisa com o biocombustível, ou o etanol, o biodiesel?
Eu dei uma olhada, que existia uma usina do Floriano aí, que fazia, parece que não faz mais, esse eu não consegui achar na internet, trabalhava com mamona, mas era uma coisa mínima. As maiores, para a escala, né? Que nós estamos falando. Não, as maiores produtores de mamona de óleo de biocombustível no Brasil são Mato Grosso, vai pegar Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. É esse pessoal que está, Rio de Janeiro um pouco. Mas não é o Piauí. Então, eu não sei se ter interesse estatal. Obviamente que tem lobbies no mundo inteiro de carros elétricos, né? Isso aí é conhecido nos Estados Unidos, né? E é fortemente dominante na Europa, né? Você tem um lobby para biodiesel e biocombustível que é forte na Europa, né? Mas assim, a gente não é Europa. A gente tem que entender que as nossas carências são absurdas frente ao mercado europeu. A Europa já resolveu a questão de transporte. Se você mora na Europa, eu já morei lá, você não precisa de carro praticamente, cara. Sendo que a malha rodoviária é 17 vezes a nossa, né? Sim, é um negócio muito bem feito, entendeu? E você chega numa cidade... Outra coisa, são países pequenos, cara. Sim, a França e a Inglaterra deve caber na Amazônia, no Amazonas, né? Insignificante o negócio. E outra coisa, o clima, como você muito bem sabe, favorece você fazer uma malha rodoviária, não tem essa, né? Claro que tem os períodos de frio intenso, mas já são conhecidos. Então, o sistema de transporte, o sistema de saneamento, né? O trabalhador chega e sai, né? São muito bem resolvidos na Europa, né? O que eles vão sofrer lá é questão de greve, especialmente no caso da França. Realmente, de vez em quando, eles param o país, mas, assim, a malha rodoviária, né, os trens, né, está tudo resolvido, não tem muito o que. Certo? E agora, também, não estou querendo dizer que se eles fossem tomar essa posição, estariam corretos. Não, eu acho que eles estão errados. Se eles fossem tomar a posição do Brasil, eles estariam errados. A gente pode falar mais sobre o aspecto internacional em seguida, mas, voltando à sua pergunta, o que mais me chamou a atenção nesse projeto de cara foi a sua simplicidade, né? Essa magnitude de ter apenas 3 artigos. A sua análise precária, restrita ao aspecto ambiental, que até a sua análise ambiental é mínima, né? Se você for olhar, deve ter um parágrafo de análise do meio ambiente, na análise do relator. Ele vai recontar o que o projeto conta e fazer uma análise ambiental da Constituição e tal, e acabou, né? Sim, quando a gente dá uma lida nesse projeto e vê que o aspecto ambiental, a esfera desse aspecto ambiental se sobrepõe a todas as outras esferas, inclusive a própria sobrevivência humana, já que ele está arruinando a economia, é uma coisa assim para ficar pasmo, né? Como é que um senador propõe uma coisa dessa, uma coisa extremamente rasa. Como a gente falou ontem, a gente levantamos os dados, não fez nenhuma avaliação do tamanho da frota, por exemplo, de veículos. Qual é o impacto disso nas grandes cidades? Vou colocar tudo. Você acha que vai trocar da noite para o dia em 10 anos? Nós estamos desde o livro branco de defesa nacional, que já tem mais de 10 anos. A primeira edição, acho que foi em 2012, quase 10 anos. Propondo que o Brasil tenha o seu próprio satélite, né? Porque em 2025 a ONU, pasmem os senhores que estão nos assistindo, a ONU quer tomar conta do espaço aéreo dos países, porque eles estão determinando que para 2025 os países que não tiverem seus próprios satélites não terão direito de receber voos internacionais, a não ser que seja feito por empresa estrangeira. Olha só que loucura isso. A gente não conseguiu correr nem atrás ainda desse prejuízo de satélites para poder manter o nosso próprio tráfego aéreo sobre o nosso próprio país. Imagina, então, essa questão de conseguir trocar da noite para o dia a principal máquina que anda nas artérias do nosso país, que não são muitas, são poucas ainda por cima, e que esse número de rodovias e de autoestradas asfaltadas oscila anualmente entre 15% e 18% da malha
rodoviária total, quer dizer, é o absurdo do absurdo, né, professor Hélio? Sim, e mais um aspecto que eu estava lembrando aqui agora é a questão do pré-sal, né? O Brasil, desde uma década, mais ou menos, tem discutido a questão do pré-sal, e se você for olhar os debates no Congresso, é um grande debate sobre a distribuição desses recursos, né? Por exemplo, se pegar o ministro Paulo Guedes, ele, no ano passado, ele falou que as rendas de pré-sal, com leilão, com concessão, com royalty, etc., né? Seção onerosa, essa coisa toda, a expectativa dele é de gerar 500 bilhões de dólares até $1 trilhão, né? E que isso vocês podem ver isso na internet, ele promete fazer um novo pacto federativo com essa grana, né? Que possivelmente viria do pré-sal. Você imagina agora um PL de 3 parágrafos que joga isso tudo fora, cara. É um negócio assim que você não consegue imaginar, né? Eu acredito que deve ter dezenas de projetos no Congresso Nacional sobre distribuição de recursos do pré-sal. Aí vai distribuir para educação, para saúde. Não sei se você lembra de algum tempo atrás, algumas pessoas falando que a educação está salva no Brasil porque vem o dinheiro do pré-sal e vai resolver essa questão, assim, claro que um inocente acreditaria numa história dessa, mas você tem uma grana que vai aliviar as finanças dos estados brasileiros, né? Obviamente que os estados que não produzem vão querer uma parte desse dinheiro, né? Mas você está pegando um projeto de 3 parágrafos, de 3 artigos e jogando isso fora. É um negócio, assim, realmente inacreditável, né? Mas, assim, pelo menos eu acho que o senador, acho que Fernando Bezerra, jogou isso na Comissão de Análise Econômica, e aí acredito que, pelo menos, vai ter uma análise mais minimamente adequada do negócio, né? Porque o jeito que está é inacreditável. Claro que você se leva em consideração que a CCJ só analisa o aspecto constitucional, mas você analisar sobre o aspecto constitucional apenas ambiental é um negócio muito capenga para ser levado a sério, né? O engraçado, professor, é que eles sempre falam que tem que trabalhar pelo social, né? Que a grande desculpa de tudo é que nós precisamos trabalhar pelo social. Aí o sujeito faz um negócio desse que vai contra tudo o que foi estabelecido antes. Quer dizer, é sempre aquela história da carochinha para enganar o povo brasileiro, né? Sempre é essa mesma história. O que o senhor acha disso também? Claro que realmente fica um negócio difícil de você entender a cabeça do senador que pensou numa coisa dessa. Ele está querendo o quê? Apontar por um lobby ambiental, ele está querendo o quê? Apontar por uma produção agrícola. Como você muito bem lembrou ontem, a produção agrícola é um grande foco de crise ambiental. Você vai precisar, como você lembrou ontem, precisar de terra, precisar de mais água, vai precisar devastar mais espaço geográfico, né? Vai precisar avançar em alguns aspectos. Por exemplo, se você lembrar o caso do etanol, lá dos anos 70, uma das grandes críticas que tinha o etanol, porque ele saiu devastando a floresta, né? Da nativa, para fazer cana-de-açúcar. Então, esse negócio vai continuar. Então, a produção de biocombustível, como você lembrou também ontem, não vai silenciar ambientalista nenhum, cara. Não vai silenciar ambientalista nenhum e pode até piorar o caos. E você tem outros aspectos econômicos, assim, além do fiscal que eu já falei aqui, né? Os estados em situação, muito deles em situação falimentar. Tem a questão da importação, da exportação. O Brasil não tem tecnologia de carro elétrica, certo? Sim, o Brasil não tem tecnologia. Vai pagar, vai ter que usufruir. A quem serviria essa questão aí, né? E, além disso, em termos de produção global, as empresas, elas pensam em mundo, elas não pensam mais em Brasil. Não, quando elas pensam assim em Brasil, Argentina, Canadá, elas estão pensando assim, eu vou ficar no Brasil para distribuir para a Argentina, para distribuir para o Uruguai, para distribuir para o Chile, ou ficar no Chile para fazer a mesma coisa. Ele não tem apego a país nenhum, certo? Então, você vai trazer dificuldades para um país que subdesenvolvido, né? O Brasil, né, que chama o Delfim Neto falava que a gente é meio Bélgica, meio Somália, eu acho que era outro país que ele usava, mas é um
país que tem aspectos ricos, né? Você tem um Embraer, mas você tem um país que não tem saneamento ainda resolvido, né? Vai complicar muito o desenvolvimento do Brasil, né? A gente não é um país que está resolvido a questão de saneamento, de transporte, de emprego, né? A gente ainda precisa ter ainda o desenvolvimento ainda educacional, a gente precisa, a nossa saúde pública é o caos, né? O nosso trabalhador não consegue chegar no trabalho com segurança, as nossas estradas não prestam, né? Esse tipo de coisa. Nosso sistema de transporte ainda é de caminhão, né? A gente não tem uma malha ferroviária adequada, ninguém usa os rios de forma adequada, nossa gestão logística de transporte ainda é falha, né? Você não tem questão resolvida em nenhum aspecto econômico minimamente ainda. Então, você precisa ainda de muito crescimento, de muito retorno. Você não pode atrapalhar o desenvolvimento do país dessa maneira, com um negócio de 3 artigos, né? Com uma análise tão simplória desse tipo, né? Isso realmente é assustador. Não tem como. E o Johnson, o Brexit, o senhor teve muita experiência lá né, no Reino Unido. Conta um pouquinho para a gente como é que o senhor acha que está esse cenário internacional. Porque teve toda essa conversa, até o professor Tiago fez essa citação ontem, não sei se todo mundo entendeu. Aliás, pessoal, estamos fazendo esse vídeo, vamos ver se a gente faz uma série maior, porque muita gente ainda não entendeu, está achando que, mas como, é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Não é, primeiro porque ela cerceia seus direitos civis, certo? Porque ela está te impondo um negócio, o Estado vai aviltar o seu bem, né? Ele não está te dizendo que você tem mais uma opção, ele está te obrigando a ter essa, a preços exorbitantes, pagando royalties internacionais, portanto você não vai ter. Que foi a mesma coisa que aconteceu na substituição dos gases CFCs, que ele saiu de $1,80 mais ou menos o quilograma e passou para $38 o quilograma. Por isso que as geladeiras cresceram absurdamente e depois para $128 o quilograma e finalmente agora foram totalmente extintos, banidos aí da refrigeração, levaram a refrigeração à idade da pedra, para quem ainda não sabe o que é isso. Já estava estipulado lá em 1987 no IOTP, que é o painel de tendência do ozônio. Então, é a mesma coisa agora, eles estão levando a gente para a idade da pedra, eles querem levar as pessoas ao neolítico, porque a gente não vai ter dinheiro para comprar tudo isso daí. Vai ter uma classe que vai conseguir comprar automóveis, a outra que não vai ter. É simplesmente isso, né? Então, a gente viu que o discurso, o sujeito saiu, né, saiu do Brexit, mas ele incorpora. Então, que tipo de conservador é esse sujeito? Eu queria que o senhor expressasse um pouco aí a sua opinião, o que o senhor acha disso daí. Não, assim, a gente tem muita dificuldade no Brasil de entender o mundo lá fora, né? Especialmente a questão política, né? Eu já morei no Reino Unido, então posso um pouco falar desse aspecto. O Reino Unido, não existe no Reino Unido, como seria assim, no caso, um partido republicano americano, né? Então, o Partido Conservador inglês, ele não é conservador no sentido americano de ser, quer dizer, ele por exemplo, é um conservador que apoia casamento gay, é um conservador que vai apoiar aborto, é um conservador que ele é muitas vezes antirreligioso, né? Ele vai apoiar, muitas vezes vai apoiar ateísmo, vai apoiar o Islã em alguns aspectos. Não é o Partido Republicano americano no qual o candidato, a primeira coisa que faz é dizer que é pró-vida, que é contra aborto e etc. Isso não existe na Inglaterra. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. O conservador inglês não é um tipo um PSDB um pouco, vamos dizer assim, comparando com o Brasil. É de esquerda, né? E socialmente de esquerda. O Boris Johnson, quer dizer, ele é, na minha visão, um cara brilhante, ele é muito inteligente, isso... Quem achar o contrário não conhece o Boris Johnson. Ele é brilhante, ele conhece muito de história, ele tem um livro sobre Churchill, né? Ele conhece bastante de história inglesa, com ótima formação, é um cara que usa um pouco de jeitão assim, meio bobalhão, mas não se ganhe, ele é um cara muito inteligente. Ele vai ficar na história porque ele fez uma coisa que ninguém tinha conseguido. A Inglaterra passou 3 anos lutando para tentar sair da União Europeia, né?
E ele conseguiu de forma brilhante, né? Se você olhar a eleição, ele devastou a eleição, né? E jogou o Partido Trabalhista Inglês, que está bastante de esquerda radical, né? Completamente de esquerda radical, jogou na lata de lixo na história e fez um ato brilhantismo. Agora, esse aspecto ambiental, ele está com a mesma proposta do senador Ciro Nogueira. E não tem nenhuma justificativa, você sabe muito mais do que eu, ambiental para a coisa, porque a Inglaterra, suas emissões não dá nem para começar a conversar, é mínima, né? Não tem nem o impacto inglês, não dá nem para começar, o impacto chinês, ou mesmo brasileiro, ou indiano, ou alemão, ou americano, eles nem estão nem entre os, não sei nem, deve estar depois dos 15 aí, países que mais poluem o mundo, é mínimo, né? E ele tá, a proposta dele é semelhante, de fazer proibição ou taxar carros a combustão de gasolina, e inclusive híbridos, né, para 2035. Eles estão certos? Não, também não estão certos de fazer isso, né? Eles vão fazer de forma mais tranquila? Muito possivelmente. O inglês mediano, ele basicamente não precisa de carro, certo? Então, se você morar em Londres ou morar no interior da Inglaterra, eu que já morei lá, você chega em Manchester, que é lá em cima, né? Ou sei lá, 1 hora eu estou lá, 2 horas eu estou lá, de trem, desço na estação, já saio andando na rua, já fui a Cardiff, que é no País de Gales, dar palestras, desço do avião, pego o metrô, pego o trem, vou para a estação Paddington, pego outro trem, vou para Cardiff, quando eu desço lá, vou a pé para a universidade, esse negócio tranquilíssimo, certo? Eu até carregando mala, eu vou puxando entre a universidade, esse negócio tranquilo demais. Então, o sistema de transporte muito resolvido, mas também a gente tem que entender que o inglês, ou mesmo o francês, o alemão, eles não têm um partido republicano de direita. Você não pode... Você vai encontrar um partido conservador social na Europa, é muito difícil. Você vai encontrar na Polônia, você vai encontrar na Hungria, você vai encontrar talvez na Áustria, mas não nos países, Alemanha, França, você não vai achar. O que o cara vai ser lá é um tipo, uma esquerda menos radical, vamos dizer assim, certo? Mas ele vai defender a bandeira gay, ele vai defender o aborto, e nessa questão ambiental, ele vai ser a mesma linha. Se você acompanhar a primeira eleição do Obama, não sei se você lembra, era o Obama e o John McCain, que inclusive já faleceu. O John McCain era na mesma linha, era o cara de esquerda. Era um cara o americano não votou nele, porque não vou votar num cara que é de esquerda. E todo mundo, aí eu me lembro que uma vez o Fantástico foi nos Estados Unidos, no Texas, entrevistar o americano, ele falou justamente, cara, não vou votar no McCain, o McCain não é republicano, né? Então, o inglês é isso, o Boris Johnson é isso, é um cara brilhante, ele realmente vai ficar na história, mas ele não é um republicano, ele não é um Trump, certo? Ele está longe disso. E mesmo o Trump como presidente, né? Então, a gente primeiro tem que entender isso. Não esperar que o conservador inglês seja um conservador social. Isso é coisa que o brasileiro tem que entender, que isso não existe na Europa, né? E como você lembrou vários aspectos, aquilo que vale para o Brasil vale para a Inglaterra. É uma bobagem ele fazer isso, ele vai prejudicar a economia dele, ele não precisa disso. E, mais importante, o pessoal ambientalista não vai ficar satisfeito. Sim. Hoje mesmo eu vi quebra em Londres pela questão do meio ambiente. Não vai ficar satisfeito, eles querem muito mais. Às vezes eles mesmos não sabem o que eles querem, mas eles querem muito mais, né? Então, ele não vai conseguir apoio popular por causa disso. Né? Ele vai tentar, acho que ele acabou de demitir o secretário do ambiente deles lá, mas ele manteve a política. Ele vai tentar não perder eleitor que é ligado ao meio ambiente, mas assim é mínimo, porque essa pauta não é dele. Essa pauta é a pauta dos trabalhistas, é a pauta dos radicais. Então, não vai ser uma coisa que ele vai vencer para ele.
certo? E não vai vencer para a Inglaterra, vai ser ruim para os ingleses. Porque eles assinaram o acordo lá da COP, e eles precisam zerar as emissões às 2050, acho. Né, fazer lá, não sei nem como é que eles medem isso mais, mas é um negócio tão, né, é um negócio tão falho essa medição, mas eles querem medir, zerar as emissões em 2050. Então, na cabeça deles, para zerar, eu preciso que os carros a combustão saiam das ruas, né? Qual será o efeito dos ingleses zerar essa emissão de CO2? Eu acho que vai ser nenhum, né? Como sempre, é uma conversa mole que não serve para nada, né? E o engraçado é que hoje eu peguei de uma pequena cidade lá o projeto diretor da cidade, né? Projeto de lei não, é um projeto de lei, exatamente, projeto de lei. Tem 186 páginas de pura bobagem. Lá no artigo 1 precisamos da sustentabilidade, que não sei o quê. Eu falei, gente, eles baseiam as leis do nosso país, às vezes tudo em cima de um negócio abstrato, que ninguém sabe o que é. Não, sabe, isso, é uma coisa assustadora. A definição de sustentabilidade ninguém consegue dar. E o pior de tudo, ninguém sabe, né? Isso tem lá, e ninguém sabe como é na economia, na ciência, como é que vocês vão implementar isso? Eu quero ver isso acontecendo. Eu quero que vocês resolvam tudo do agora, das relações do presente, agora, todo mundo das gerações do presente que estão agora, né? Para depois vocês pensarem nas pessoas do futuro. Porque só sabe das pessoas do futuro, que a gente sempre fala aqui, são espectros que não existem. Né, mas tem que ser em detrimento das pessoas de agora. Por isso que esse projeto de lei absurdo dos motores a diesel e a gasolina vai justamente o quê? Corroborar contra esse discurso falacioso de sustentabilidade. Quando ele põe essa esfera ambiental em primeiro plano, né, que a gente sabe que isso aí é aquela palhaçada de Gaia e etc. e tal, que o professor Eric trabalha muito bem nisso nos blogs. Daqui a pouco eu vou colocar os blogs aqui, vou tentar colocar aqui na tela para vocês lerem, né? Mas ele trabalha muito bem isso. Então é extremamente complicado a gente ter uma situação no nosso país em que os senadores fazem um projeto extremamente simples, né? Muito simples, tranquilo, e não fizeram nenhuma análise técnica dos desdobramentos que isso aí podem levar, que vão acarretar para o nosso país, né? Não fizeram nem análise ambiental. Já que eles querem fazer uma justificativa ambiental, se você for olhar a justificativa, que eles chamam de justificação do projeto, é um negócio de 3 linhas que ele fala em mudança climática. Se você vai falar de mudança climática, você precisa ter um mínimo de conhecimento da coisa, isso tem sentido, qual foram os resultados. Porque você pegar, qual é o país que mais polui do mundo? É a China, cara. Há muito tempo é a China. A China está preocupada com E lembrando isso? Que CO2 não é poluente, ainda tem isso em cima. E Exatamente. O Brasil coloca lá as posições dos 20 maiores emissores de CO2 durante o período de incêndios florestais, que é período seco. Por quê? Porque metade do país é floresta. Sim. O grande absurdo a gente preserva, tem uma área de 66% do território brasileiro preservado, e é óbvio que a floresta pega fogo nos períodos de seca. Aí eles estabilizam esses incêndios florestais em período de seca como emissão brasileira. Não, exato. Vai contabilizar aí indústria, automóvel, porque você não consegue pôr isso em escala. Sim. Não, e outra coisa, assim, voltando aqui aos ingleses, uma coisa que os ingleses fazem muito, para quem já morou lá sabe, é comparar com os Estados Unidos. Eles falam across the pond, quer dizer, eu vou cruzar o lago, como se fosse cruzar o lago Atlântico, né, para ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão fazer isso. Não vão. Com o Trump, esquece, certo? Eles tentaram alguma coisa na Califórnia, que é o estado, vamos dizer assim, mais radical da esquerda americana, e não passou. Esse negócio motor combustível. Na Califórnia não passou. Então você vai fazer uma coisa que o maior país mais rico do mundo, ele não vai fazer. E o país que mais polui o mundo também não vai fazer. Não vai fazer, certo? Então você vai fazer uma coisa para favorecer um tipo de indústria, que vai ser o cara do motor elétrico, possivelmente, né?
E uma coisa que a Inglaterra não tem, e tem muita dificuldade, é da energia. Eu não sei como é que eles vão resolver essa questão, como nós também. Nós também, exato. Eles também têm esse problema que estão no limite energético deles, né? E eles não têm hidrelétrica que a gente tem, né? Como é que eles vão resolver essa questão do consumo de energia de carro elétrico? E o biocombustível eles não produzem, certo? Eles vão importar do Brasil, se eles querem preservar a Amazônia, eles vão importar do Brasil, a gente vai entrar em mais terra por causa disso. Esse tipo de coisa mínima não é pensado, né? E esse projeto brasileiro é simplório demais para você merecer qualquer consideração, assim, né? O seu impacto é muito, muito grande, como o professor Tiago falou ontem, em termos de emprego, de estrutura do Brasil, de produção, de empresa brasileira, né? Para ser tão simplório, tão assim, carente de análise, né? E passar no CCJ da maneira que passou, apenas por aspecto ambiental, sem nem analisar esse aspecto, né? Sim, passou raso, bem raso. Então, eu fiquei muito feliz que você levantou de rápido essa questão, né? E sei que o seu público é muito grande, e você alertando para uma coisa que é importante para o Brasil. Precisamos ficar atento, porque o governo precisa ficar atento, ficar mais esperto nesses PLs que correm no Congresso, né? Sim, eu só queria fazer até levantar esse aspecto também, porque muita gente no Instagram estava falando, não sei o que, olha, Hitler fez a mesma coisa, não, vamos tirar as armas das pessoas e depois viu no que deu. Então, é melhor a gente começar já a bater agora e pecar pelo excesso do que chegar lá em 2030, né, e já começarem a falar, não, agora acabou, e daí os veículos todos vão ser depreciados, 2040 não pode circular mais. Então, a gente tem que dar esse alerta para o povo brasileiro. A armadilha que é essa, que não é só por causa do motor, nada. Aliás, pouca gente entende que a economia mundial hoje roda ao redor de um objeto chamado automóvel. Sim, então, claro. Transportes hoje... Não, pessoal, avião também. Avião é gasolina. Mas assim, as indústrias em geral, no mundo inteiro, elas estão ligadas em um único produto, que é automóvel. Automóvel ou, na verdade, os meios de transporte em geral. Porque o próprio sistema globalizado, como eles colocaram a economia desde os anos 90, exige essa flexibilidade, essa velocidade. Então, veja só, esse negócio se espalhando pelo mundo, ele vai, inclusive, engessar a circulação de mercadorias, de pessoas e tudo mais. Então, dá um resfriamento econômico. E para quem assistiu o vídeo de quem sustenta a sustentabilidade, a gente diz lá, o que essa turma quer? Desenvolvimento zero. É isso, crescimento zero, PIB zero no final do ano. Por quê? Depreciação de todas as economias. Né? Na economia, os mais liberais, não é meu caso, mas os mais liberais vão dizer assim, se o biocombustível, o biodiesel é tão bom, ou tão bom quanto a gasolina, ele vai vencer o mercado, né? Ele vai vencer o mercado e vai tirar a Petrobras naturalmente do mercado, né? E ele vai ser sustentável, para usar a palavra da moda, se eu tributar ele, né? Então, vamos dizer assim, eu vou deixar de produzir gasolina, né? E vou agora produzir só biodiesel. Eu vou conseguir tributar o tanto que eu tributo a gasolina. O biodiesel se sustenta se eu tributar como eu tributo a gasolina, quer dizer, os estados, é dito que 20% do ICMS dos estados vem do ICMS de gasolina, né? A arrecadação do governo federal com PIS e CID, em cima de combustível, é coisa de 30 bilhões, né? Será que se eu tributar a mesma coisa, os biocombustíveis, eles vão ser sustentáveis? Eles vão conseguir sobreviver? Se eles conseguirem sobreviver e conseguir ter a mesma dinâmica, o carro vai andar da mesma forma, né? Beleza. Por que eu vou precisar de uma intervenção do Estado? Se ele é do Estado, se ele é sustentável, se ele consegue? Não, hoje os biocombustíveis, o biodiesel no Brasil e no mundo vivem de subsídio. Se eu tirar o subsídio, ele sobrevive? Não sei. Não sobrevive. A gente sabe disso porque a própria energia eólica e solar ela é completamente subsidiada. Quando tiram os subsídios delas, o que acontece? O preço
de econômico dela no mercado não vale mais. Os caras não entram para ganhar lucro de 5% ao ano, eles já mesmo falam isso. Quer dizer, é o lucro de poupança. Aí inventam o quê? As bandeiras, né? Sim. É um jeito de Mas um aspecto que eu queria destacar é o aspecto fiscal. Para você abdicar de uma receita, pela lei de responsabilidade fiscal do Brasil, para você abdicar de uma receita, você tem que mostrar uma compensação. Tá, vou abdicar dessa receita, mas eu vou tirar dali. Eu não vou conseguir tirar dos caras. Então, faça, por favor. O professor Eric vai ressaltar o que ele está falando agora. Vou até dar zoom aqui no professor. Por favor, repita isso para as pessoas. Não, para você fazer para você abdicar de uma receita, se por forma de subsídio, ou não querer mais receber, tipo agora o governo federal resolveu abdicar do DPVAT, ele vai ter que mostrar onde é que vai compensar o que ele está tirando. Se eu não vou tributar aqui, eu vou compensar com aquilo. Ou então dizer que eu não preciso mais daquele dinheiro. Eu estou tão rico que não preciso mais daquele dinheiro. Será que se eu tirar os impostos sobre a receita, que é coisa de 30 bilhões para o governo federal, e eu não sei nem quantos bilhões para os estados, que às vezes a tributação do ICMS de gasolina é 40%, 30%, é muito alta. Se eu tirasse ICMS de gasolina dos estados, eles vão conseguir compensar em outra coisa? E com o quê? Fica aí o imposto sobre serviço, se eu for fazer imposto sobre serviço, eu vou acabar com cabeleireiro, com finanças, com vários serviços que o brasileiro vive. Se eu vou conseguir tributar os biocombustíveis, do mesmo tanto que eu tributo a gasolina, acho difícil você conseguir tributar. Eles não vão conseguir sobreviver no mesmo patamar. Né? Não é que eu defendo a Petrobras, eu defendo o mercado. Mas você não pode fazer um projeto de lei com 3 artigos, mudando o código de trânsito, né? E fazendo uma análise pueril, vamos dizer assim, né? Infantil do meio ambiente. É um projeto infantil, em poucas palavras, né? Uma pessoa de 13 anos faria um negócio desse, né? Sim. Para você ter um impacto desse tamanho, e se você mostrar onde é que o cara vai compensar aquele recurso que ele vai deixar que vai perder. Nós estamos acabando de discutir, semana passada, que o governo federal estava reclamando do ICMS de gasolina dos estados, querendo baixar o preço da gasolina, mas o ICMS era muito caro. E os estados não vão deixar, porque eles, em boa parte deles, estão em situação muito difícil financeira. Né? Como é que eu vou sustentar uma carência enorme que nós temos de programas sociais, de saúde, educação, transporte, né? Sem esse recurso? Eu vou tirar da onde? Ainda mais que eu vou ter que importar tecnologia. Isso se a gente ainda não tiver a consulta à mãe BNDES, né? Porque aí o pessoal vem para cá, muda todas as plantas industriais, como a gente falou ontem com o professor Tiago Maia, né? E quem paga é a mãe BNDES. E uma planta industrial dessa a gente sabe que não sai por menos de 5 bilhões de reais para ser implementada. Né? E a pagar juros negativos de hoje ad eterno, certo? Que uma coisa que a economia fala, que o História também Econômica fala, é que não adianta você dar dinheiro para o empresário para ele investir em alguma coisa. Se ele não vê futuro naquilo, ele vai colocar o dinheiro no bolso, cara. Sim. Ele vai colocar o dinheiro no bolso, ele vai aplicar em alguma coisa no mercado financeiro e vai devolver o dinheiro. Vai aplicar naquilo. Ele só vai aplicar naquele, se for fazer aquele investimento, se ele tiver futuro. Como é que eu vou investir na Petrobras se o cara faz um projeto de lei que acaba com a Petrobras? Né? É absurdo. Né? É absurdo. Não é Professor Eric, o senhor quer fazer mais uma consideração? O que o senhor acha aí? Eu notei aqui algumas coisas aqui, eu não sei se eu deixo de falar mais alguma coisa que eu mereça destaque. Talvez o que vale a falar é que a gente tem no governo brasileiro, o governo brasileiro, tanto os estados como o governo federal, investem muito pouco, né? Se você for olhar o nosso orçamento público, o investimento é um negócio assim mínimo, né? E a grande esperança do nosso investimento no Brasil chama-se pré-sal, no momento, né? Você está atacando uma fonte de recursos, não só momentânea, como uma fonte de recursos para 15 anos, né? 20 anos, né? Qual vai ser o mundo que nós vamos ter em 2035, 2040? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, né? O que a gente pode dizer para você é que
o país mais rico do mundo não está entrando nessa jogada, certo? E o segundo país mais rico do mundo, que é a China, também não está entrando nessa jogada, né? E o Brasil, ele é dependente para exportação e para importação basicamente desses dois países, China e Estados Unidos. Agora, com o problema da coronavírus, nós estamos perigando piorar a nossa economia nacional por causa desse problema na China. Você vai entrar numa sinalização para o mercado brasileiro, mercado internacional, de uma jogada que vai destruir a sua principal empresa, o seu principal futuro, né? O mundo vai precisar de gasolina daqui a 5 anos, 10 anos, eu não sei, mas que tal se deixar o mundo resolver isso com suas forças de mercado? Né? Que tal deixar? Sim. Porque se você vai se meter, você está atrapalhando, você está fazendo uma intervenção estatal de maneira absurda, se você não tem nem as informações completas, nem de meio ambiente, nem de condições econômicas, né? E nem de futuro, que ninguém sabe o futuro. O carro elétrico vai vencer? Não sei, velho. Ele que vai vencer? O carro, é o biodiesel? Ou a gasolina vai permanecer? O fim da gasolina é uma coisa que muita gente conta há muito tempo. Há muito tempo que o mundo conta essa história. E até agora, nada. Até agora, nada. O que foi que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos hoje não é mais deficitário em gasolina. Eles estão produzindo energia de outra forma. Mas foi eles que conquistaram isso. Não foi o Estado que interviu e conquistou isso. Ele conquistou com tempo, com muito esforço, com muito trabalho, com muito investimento. Nós precisamos aprender a dar chance ao país, né? E olhar para os nossos reais problemas. Nossos reais problemas são os mais básicos possíveis. Saneamento, transporte, educação, saúde, né? E parar de ficar olhando coisas que os europeus estão fazendo erradas, né? Para eles mesmos. Vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para nós e ver o que nós precisamos fazer realmente para o país, né? Isso é um recado que eu acho que o pessoal precisa levar mais a sério. A pessoa está morando em favela no Brasil, o pessoal mora ainda em favela. Você vai chegar no aeroporto, você chega no aeroporto de Guarulhos, você vê aquela favela imensa que o estado de São Paulo não possui. Isso é triste. Vamos resolver isso aí, né? Hoje eu estava até pensando num exercício mental que a nossa sociedade toda tem que fazer. Não só a Greta e Companhia Limitada, mas todos vocês que estão nos assistindo e nós mesmos. Imagine nós hoje nos transportando no tempo para o final do século XIX e trazendo toda aquela população para o nosso tempo atual. Quem que ia realmente dizer, graças a Deus estou aqui, e quem ia lamentar? Eu vou deixar essa reflexão para vocês que estão nos assistindo hoje e espalhem essa mesma historinha, né, para que outras pessoas façam a reflexão. Eu gostaria muito de ver Dona Greta e Companhia Limitada e toda essa academia que nós temos canalha que defende todas essas coisas, esses políticos, morando no Velho Oeste no final do século XIX, no Nordeste do nosso querido Brasil, certo? Ao norte da África do Sul, por exemplo, em Madagascar, na Índia, tudo na virada do século XIX para o século XX. Né? E muitas dessas regiões que eu acabei de falar, né, inclusive os Estados Unidos, ainda teve um desenvolvimento bastante tardio. Sim. Em plena guerra, Primeira Guerra Mundial, os caras ainda no oeste dos Estados Unidos ainda estavam no faroeste, para quem ainda não sabe disso. Eles ainda estavam no tiroteio lá, matando índio, aquela tranqueira toda que a gente vê em filme de Bang Bang a italiana. Era aquela coisa ainda em pleno século XX, pessoal. Então vejam que a nossa evolução tecnológica ainda é muito incipiente, é muito jovem, muito pequena, e o pessoal já está achando que ela tenho que me desfazer dela. Então, todos nós temos que pensar, fazer essa reflexão. Então, hoje eu vou fazer esse exercício mental que eu estou me transportando no tempo para o final do século XIX, virada do século XX,
né, em qualquer lugar do mundo, na verdade, né, mesmo as grandes capitais, os grandes centros, ainda, né, bastante incipientes. Então vamos fazer essa reflexão. É esse tipo de mundo que eu quero? Voltar aí cada vez mais ao neolítico? É uma coisa muito estranha isso. É uma coisa muito estranha, porque a nossa evolução tecnológica, de fato, veio aí da Segunda Guerra Mundial para cá, né, e nós não queremos, nós estamos ficando estressadinhos com isso. Né? É uma coisa meio bizarra. Eu tenho água limpa para beber, eu estou estressadinho com isso. Bom, pessoal, exceto o pessoal do Rio de Janeiro, minhas desculpas, é o professor Thiago Maia, e a outras pessoas que estão aí tomando, né, água, tomando até banho de água de fonte, né, porque é uma vergonha. Mas o Rio de Janeiro, na parte de água, sempre foi uma vergonha, a gente já sabe disso, tem até musiquinhas de carnaval. Eu quero agradecer ao professor Igor, que está aqui presente, ao professor Thiago Maia, que está aqui presente no chat, muito obrigado pela presença de vocês. Professor Eric, o que o senhor mais gostaria de discutir aqui na nossa... Não, muito obrigado pela oportunidade, acho que a gente falou, eu falei o que eu achava que seria importante falar, obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez por alertar tão rapidamente sobre esse projeto, é um trabalho educacional que você faz, mesmo que algumas pessoas discordem de você, você levantou a questão, levantou vários pontos que devem ser levados em consideração seriamente, não só pelos senadores e deputados, mas por todos nós brasileiros, que precisamos ficar mais atentos para o que acontece dentro do Congresso Nacional. Até o governo precisa ficar mais atento, né? A gente acha que o governo federal é o que manda, muitas vezes não é isso. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, às vezes acontece que quem manda é o Congresso. Então, a gente tem que ficar mais atento que acontece no Congresso, quem são nossos senadores, quem são nossos deputados, né? Para chamar a atenção quem investe neles, quais são os lobbies, né? Tudo isso, né? Aprender um pouco de incentivo econômico, né? E entender um pouco a lógica política brasileira, né? Precisamos ficar mais a tempo e você faz um trabalho muito importante sobre isso. Eu quero mostrar aqui para o professor Eric, ele tem uns sites, deixa eu só ver se vai dar certo aqui a minha apresentaçãozinha. Vamos colocar dessa forma aqui. Não, vamos colocar assim. Vamos colocar assim. Está aparecendo aí, professor? Esse é mais ligado à teologia, né? Tem um mais ligado à economia, que é o bloco 11, né? Cela 18, e é mais ligado à economia. Esse eu lido mais com questões econômicas aí. Quem tiver interessado em questões econômicas. Eu não escrevo tanto nele, mas é mais ligado à economia. O outro é mais ligado à teologia, que é outra área que eu me interesso bastante. As duas áreas aqui, o professor Eric atua e escreve aí os seus textos, né? Então, é bastante interessante para quem quiser ter uma visão geral. Então, professor Eric, muito obrigado. Na verdade, isso aqui é um trabalho de equipe, são algumas pessoas que trabalham, o professor Thiago, o professor Igor, e, enfim, nós vamos trocando figurinhas, tentando fazer alguma coisa aí pelo nosso país, que a gente espera que um dia ele seja um pouco melhor do que ele está atualmente, né? Porque está bastante complicada a coisa toda. Mas, enfim, vamos ver se tudo dá certo aí nos próximos dias no Senado, né? Quem sabe o pessoal aí começa a ver o que está acontecendo e tudo mais, né? Então, bom, boa noite a todos aí, muito obrigado. Parabéns. Obrigado pelos elogios aí. Quero que vocês, então, fiquem com Deus, tá? Uma boa noite para todos. Até a próxima live. Vamos ver se a gente traz mais algum especialista aqui da área mais técnica de motores e tudo mais, tecnologia. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Boa noite.